estou aqui com o nosso primeiro convidado, o evangelista Everton Arthur, que está aqui para contar um pouco da sua história para nós e dar início aí a essa corrente de histórias inspiradoras que nós vamos conhecer a partir daqui. Eu escolhi o evangelista Everton para poder dar início a essa série de vídeos, porque ele é um jovem que tem uma história muito inspiradora e ele conseguiu passar por todas as etapas da vida dele e tomar boas decisões, né? Decisões que trouxeram ele até onde ele está hoje. Então, sem mais delongas, evangelista, seja bem-vindo e fique à vontade para nos contar sua história. Dani, muito obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa corrente, né, de histórias, e muito feliz também pela minha história ter sido escolhida para ser a primeira, né, desse momento, desse quadro aí que vai chegar longe. Muito obrigado pelos elogios, acho que é bondade sua. E, bom, a minha história, eu me chamo Everton Arthur Gonçalves Araújo, eu tenho 24 anos de idade na data da gravação desse vídeo, eu sou natural de Paracatu, Minas Gerais, sou filho do Valdeci, Tadeu e da Marta Gabriela. Eu nasci e cresci em uma família muito tranquila, uma família simples, uma família relativamente pobre, mas graças a Deus nunca nos faltou nada, né? Sempre tivemos o necessário, o suficiente para viver bem, e uma família nesse ponto muito tranquila, mas que passava por problemas maiores, problemas em relação ao relacionamento, né, e a vivência dos meus pais. Muita briga em casa, bebida alcoólica, e no meio disso, dessas circunstâncias, a minha mãe, que sempre, desde que eu me lembro, volta e meia, sempre visitou igrejas evangélicas, sempre esteve em cultos. Então, durante toda a minha infância, eu me lembro da minha mãe me levando esporadicamente todas as vezes que ela ia na igreja com ela. E aquilo foi aguçando a minha curiosidade, a minha forma de questionar. Eu lembro que eu fazia perguntas para minha mãe, ela me respondia sobre fé, sobre céu, na simplicidade dela, porque minha mãe nunca teve um conhecimento, né, vasto e aprofundado na Bíblia, ela nunca teve a oportunidade de firmar verdadeiramente na igreja, mas ela sempre ia. E isso tudo acontecendo durante a minha infância, mas com certeza o ponto que culmina na minha conversão é exatamente um período de muita dificuldade que a gente vai passar entre os anos de 2006 e 2007, em que a gente morou em uma fazenda, e lá as brigas eram intensas, né, entre os meus pais, e naquilo eu comecei a chegar à seguinte conclusão: bom, se Jesus pode resolver problemas, se Jesus pode mudar quadros de vida, pelo que eu entendi, e a situação aqui na minha casa está dessa forma, então eu vou buscar Ele, porque tenho certeza que Ele vai poder fazer alguma coisa no meio dessa situação que era tão difícil. Então, eu fui para Cristo, aceitei Jesus aos 11 para 12 anos de idade, em julho de 2007, e assim que eu aceitei a Cristo como meu Salvador, pouco mais de um mês depois do dia que eu levantei a mão aceitando a Cristo, em um culto de crianças, numa manhã, eu fui para lá para participar do culto e de repente a pregadora disse: olha, não sou eu que vou pregar, vai ser você, então pregue. E eu nem sabia direito como que era aquilo. Eu me lembro que eu fui para o banco, abri a Bíblia, num texto que eu conhecia, dei uma lida rápida, eles me deu 10 minutos, eu acabei pregando 40. Já gostava de falar desde aí, né? Inclusive, meu apelido de infância era Pra Frente, exatamente porque eu sempre fui muito extrovertido e muito tranquilo nessa questão de falar, de conversar em público. Então, preguei, a princípio eu fiquei assim um pouco sem reação, de acordo com aquilo que estava acontecendo. A glória de Deus tomou conta do ambiente, eu me lembro muito bem. E depois daquilo, né, eu comecei a voltar a pregar dentro da própria igreja que eu aceitei Jesus, que foi a Igreja Deus e Amor. Depois eu fiquei um ano lá, e aí eu comecei a receber convites dentro da própria igreja. Depois eu fui para a Assembleia de Deus. Eu digo que eu aceitei Jesus na Deus e Amor, mas eu nasci ministerialmente e espiritualmente dentro da Assembleia de Deus, que é um ministério que eu tenho um carinho muito grande, sou muito grato, costumo pregar sempre na Assembleia e sempre falo que posso, falo dessa história. Então,
Na Assembleia de Deus foi que eu batizei nas águas, fui galgando, crescendo, muita dificuldade, tive muitas perseguições em casa a princípio. Fui, né, separado a obreiro, a cooperador, a auxiliar, com 14 anos de idade, no ano de 2009, dia 29 de novembro de 2009, em uma reunião de obreiros em Patos de Minas. E dali, a minha história ela foi criando, com Deus, ela foi criando proporções cada vez maiores, né? Eu comecei a receber convites para pregar em outras igrejas dentro da própria cidade de Paracatu. Daqui a pouco eu comecei a pregar em cidades vizinhas. E aquilo que começou lá atrás como uma coisa, humanamente falando, por acaso, daqui a pouco já fazia parte da minha vida. Eu já sonhava com aquilo, já era algo que fazia parte de mim. Você me conhece pessoalmente e sabe que o que me deixa mais feliz, uma das coisas que me deixa mais feliz na vida é poder estar pregando a palavra de Deus em um púlpito. Então, assim, isso fez parte de mim e eu cresci, fiquei em Paracatu, depois, no final de 2011, fui para o Ministério Renascer, em 2012 mudei para Unai, vim para cá para ajudar na igreja aqui e estamos até hoje. E algo que eu acho importante, dentro até do que você disse na introdução e que eu gostaria de frisar aqui, exatamente como Deus foi tratando comigo e continua tratando nas etapas da minha vida. Porque eu tive o início de vida com Deus ainda como criança. Então, Deus não queimou e Ele nunca vai queimar na vida de ninguém as etapas. Embora Deus tenha um propósito maior, metafísico nas nossas vidas, mas Ele sabe entender e lidar com com a nossa individualidade, com o nosso momento de vida. Eu era uma criança que eu pregava o evangelho e de dia eu ia para a escola e assistia desenho na televisão. Eu era um adolescente que pregava, mas tinha os problemas da adolescência, brigava com a minha irmã. Depois eu me tornei um jovem, com os problemas de jovem, e agora terminando essa fase de juventude, entrando na fase adulta, sempre com as dificuldades, os desafios que são inerentes a cada etapa da vida, mas em todos eles o Senhor me deu graça, eu pude caminhar em Deus. Logo após que eu vim aqui para a Unai, aqui eu terminei a escola, o ensino médio, eu lembro que foi uma preocupação muito grande da minha família, porque eu cada vez mais amando e querendo o ministério, e meus pais sempre preocupados com a escola, se eu ia progredir, se eu ia conseguir, se eu ia abandonar. De fato, houve momentos de dificuldade, eu não cheguei a abandonar a escola, mas cheguei a querer desistir daquilo por falta de sabedoria. E algo que eu digo para você que está me vendo, nunca faça isso, jamais deixe de batalhar pela sua vida pessoal, jamais deixe de crescer, de progredir, porque Deus vai saber aproveitar isso na sua vida, no seu ministério, naquilo que Ele te propõe a fazer. E Deus tem aberto as portas, fiz direito, alcancei uma bolsa integral, não paguei a faculdade de Direito, não tinha condições financeiras para isso, mas Deus me deu oportunidade, terminamos no ano passado, ano 2019, e temos caminhado dentro disso. Deus tem sido bondoso e o nome dele tem sido glorificado nas nossas vidas. Como você falou, a gente falou um pouquinho sobre as etapas, das dificuldades de cada etapa. Sim. Para você, qual foi o momento mais difícil que você passou até aqui? Como você enfrentou esse momento? Olha, o momento mais difícil de todos esses é o que se chama agora. É esse momento. Com certeza, de longe, um momento... Não é nem difícil. Eu não diria difícil, porque todos foram, Mas eu diria desafiador. Porque os desafios são maiores. Enquanto eu era criança, as minhas guerras ali, eu me lembro que era se meu pai ia beber naquela noite e deixar eu ir pregar. Hoje os desafios são maiores, hoje é profissão, essa questão de obra, vivência, convivência com as pessoas, trabalhar, fazer a obra, igreja, faculdade, fim de faculdade, essa crise da pós-graduação, que você não sabe o que fazer, você precisa batalhar pelos seus objetivos, pela sua vida. Então tudo isso é um turbilhão, questão de relacionamento com as pessoas, namoro, casamento, tudo isso faz parte de um bojo. E por que é o mais desafiador? Porque é um momento de transição na minha vida. É um momento em que eu entendo que eu estou deixando essas fases preliminares na minha vida para ir de fato para o batente
como homem e espiritualmente. Então eu penso que se eu conseguir atravessar esse momento, né, de juventude para maturidade, para a fase adulta de fato, se eu conseguir passar por isso, firmado no Senhor como eu tenho conseguido até aqui, e aprendendo o que Deus quer que eu aprenda, eu acredito que daqui para frente a bagagem que Ele vai me dar, ela vai se autossustentando e o nome do Senhor vai sendo glorificado e a gente vai chegando aonde o Senhor quer que a gente chegue. Se você pudesse conversar com o Everton de 13, 14 anos de idade, qual seria o conselho que você daria para ele, né, para ele conseguir chegar nessa etapa que você está, talvez, né, melhor, talvez mais instruído? Qual seria o conselho que você poderia deixar até mesmo para quem está assistindo para a gente hoje, sim, né? Sim. Bom, se eu pudesse voltar e falar ali com o Everton de 13, 14 anos, que foi o ápice da paixão, né, por tudo, eu diria para ele assim: Everton, olha, vai, não desista. São 2 conselhos. Primeiro, não desista jamais, coisa que eu não fiz, né? E segundo, você tem um chamado, tem um ministério, tem algo de Deus, maravilha, glória a Deus. Mas busque o Senhor, crie uma vivência com Cristo primeiramente para si. Porque não existe nada que o Senhor vá fazer através de mim que Ele não tenha feito antes em mim. Né? A Bíblia diz que Jesus chamou os discípulos para estarem com Ele, chamou-o para si. A Bíblia diz também que o Espírito disse: separai-me, Barnabé e Saulo. Então primeiro é com a gente. Né? Primeiro o Espírito Santo trabalha em nós. Até porque se for da porta para fora, se torna hipocrisia e não se sustenta. Então, eu diria, Everton, mantenha, mas vai e busque primeiro para si, para depois pregar, para depois falar, para depois fluir sobre as pessoas. Porque Jesus, ele não quer nos usar, ele quer fluir através de nós. Qual a diferença do usar? Eu pego de fora, utilizo e descarto. O fluir não, ele me enche e naquilo que ele me enche, aquilo transborda para as pessoas. Seria esse o conceito. Então, gente, esse aqui foi o evangelista Everton Arthur. Ele contou para nós um pouquinho da história dele. Como vocês puderam ver, uma história muito inspiradora, né? Esse foi só um pedacinho da história. Já? Já, eu conheço a história e eu sei que tem muito mais pra gente poder conhecer, aprender e se inspirar, né? Mas agora, nós combinamos que você desafiaria a próxima pessoa que vai estar aqui contando um pouquinho da sua história também. E eu quero saber de você agora quem é que eu vou ir atrás. Quem é a próxima vítima? Então, primeiramente, muito obrigado, né, de novo aí pela oportunidade. E, olha, com certeza eu quero desafiar 2 pessoas. Ótimo. 2 histórias, não sei como é que você vai fazer. Não sei, mas vou lançar o desafio aqui. Porque são pessoas que também têm histórias espetaculares. E eu acho que é importante para você que está aí do outro lado, conhecer essas pessoas mais a fundo. Porque às vezes a gente conhece a pessoa ali só, né? De fora ali, vendo que ela exerce. Mas às vezes é importante a gente conhecer de dentro. Então são 2 pessoas, hein? A primeira pessoa são 2 amigos meus. O primeiro é o meu amigo, pastor William Tavares. Olha! Pastor da Igreja Batista Central aqui de Unai. Apóstolo, quero ouvir a sua história aqui, viu, mestre? Quero ouvir a sua história. E o segundo não podia ser diferente. Eu quero ouvir a história do meu pastor aqui, pastor Wilton Gonçalves. Tem uma história extraordinária de Deus também para contar, um homem de muita experiência. E eu tenho certeza que vai contribuir muito para a edificação de todo mundo aí. Tá desafiado, ó. Pastor William, apóstolo William e pastor Wilton Gonçalves, queremos vocês aqui. Glória a Deus! Então, gente, esse foi o primeiro episódio, o primeiro vídeo, e eu vou atrás desses 2 grandes homens de Deus para poder trazer um pouquinho para vocês da história deles. Eu sei que é um pouco porque é cada história, né? Que desafio que vocês E eu quero voltar, hein, porque vai voltar. Não tem nada não. E eu quero que você compartilhe esse vídeo para todo mundo, tá? Mostra para as pessoas ao seu redor o que está acontecendo. Eu sei que você vai não só se inspirar, mas inspirar também outras pessoas. E com certeza, através desses vídeos, você vai olhar para as dificuldades da sua vida e você vai ver que elas não são tão grandes assim, tá bom? Esse é um dos objetivos. Então, gente, muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. E até o próximo vídeo. Deixa eu só dar um mexão aqui, rapidinho.
Me segue no Instagram, @everton.arthur, Everton com H, Arthur com TH. Como eu acredito, eu vou lançar esse vídeo aqui, com a sua permissão, no meu canal do YouTube. Segue lá no canal Everton Arthur, Everton com H e Arthur com TH. Não segue lá, é sucesso. Tchau, gente. Obrigada. Até Deus a próxima. abençoe. Até mais.